Aleluia, boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte, amém. Quem está com expectativa aí, fala, quero mais, Senhor. Hoje nós tivemos muitas atividades na igreja, né? Não é verdade? Tem mãe aqui que pegou bênção triplicada, tá? Quadriplicada, tá nos 4 cultos aí, recebeu oração nos 4 cultos, recebeu lembrancinha nos 4 cultos. Eita glória, hein? Deus é bom demais. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Boa noite para você que está nos acompanhando também nos canais de streamings. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, e que você esteja atento àquilo que Deus vai falar nessa noite. É um privilégio estar com vocês aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. Lá no final da Bíblia, você pode ir lá no final da Bíblia, voltar alguns livros só, algumas páginas, você vai encontrar 1 João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 e também o versículo de número 10. Apenas 2 versículos, em o nome de Jesus. A igreja encontrou, quem encontrou diz amém. Glória a Deus, 1 João 1, 9 e 10. Amém? Podemos ler? Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Coloca a Bíblia na cadeira, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Em nome de Jesus, quero pedir ajuda aí o pastor Alex para me dar o toque no tempo. Quando tiver no tempo aí, me dá um sinal, porque a gente tem muito para entregar aqui hoje, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, pelo privilégio, ó Pai, de nos reunirmos na casa do Senhor, aonde o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ah, Senhor, como é bom estar em Tua presença. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu nos trazer aqui. O Senhor que nos trouxe para este lugar, para vivermos essa coinonia, para vivermos essa comunhão. Que essa comunhão seja verdadeira no nosso meio. Que nós possamos amar um ao outro assim como o Senhor nos amou. Que nós possamos, ó Pai, ser luz para este mundo, sal para essa terra. E que a Tua palavra seja real e viva e eficaz na nossa vida. Senhor, eu quero abençoar cada um que adentrou neste lugar, cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja contínua, porque é neste lugar que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Senhor, usa esse humilde filho e servo do Senhor, com poder e grande graça nessa noite, que eu venha trazer o recado dos céus, para que a sua igreja seja alimentada, e não só alimentada, mas também seja transformada nessa noite, em um nome de Jesus. Senhor, alinha a nossa mente à mente de Cristo, alinha o nosso coração ao coração de Cristo, alinha os nossos ouvidos aos nossos lábios, a revelação que vem do alto, pinga o colírio nos nossos olhos e tira toda a escama que insiste, ó Pai, em impedir de vermos e enxergarmos como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para exercermos o chamado qual o Senhor nos confiou com excelência, e alinha os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele com a preparação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor e tomar o seu assento. Em nome de Jesus, eu quero parabenizar aqui todas as mamães, que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria e unção, que você é um presente de Deus, dos céus e para cada família, amém? Deus te abençoe poderosamente. E falando que hoje é dia das mães, eu já quero falar, terça-feira é meu aniversário, então quem quiser, Rua Geraldo Rosa Filho 453, dia 14, pode mandar o presente lá, em nome de Jesus. Churrasco, né, pastor? Churrasco, quem quiser lá em São Paulo vai ter churrasco, amém? Mas pode mandar o presente lá em nome de Jesus. Mas irmãos, eu quero ministrar nessa noite, debaixo desse tema, amor sem limites. Quem é IBTA Raiz, levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem é IBTA Raiz? Não, só os Raiz, quem é IBTA Raiz? Deixa eu ver. Quem é IBTA Raiz conhece isso aqui. Conhece ou não conhece? Tinha lá IBTA, na logo da igreja, amor sem limites. Só quem é. Então, amor sem limites, a IBTA já é essa realidade. Amor sem limites, desde quando foi fundada. E eu gostaria de compartilhar
essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, e já gostaria de começar aqui sendo enfático em uma coisa, para que a gente já entre aqui no espiritual, para que a gente já entre aqui no Santo dos Santos, no profundo do Senhor. Eu quero falar uma coisa para vocês, igreja: Jesus está voltando. Os sinais não são os princípios do fim mais. Os sinais já estão chegando aos finais dos sinais. Eu não sei quantos faltam ainda, mas se eu contar no dedo ainda faltam alguns. Mas já estão chegando, Jesus está voltando, e eu temo sinceramente do meu coração, do fundo do meu coração, que quando a trombeta tocar e Ele vir buscar e esperar nas nuvens, muita gente que está dentro da igreja não vai encontrar com Ele lá. Infelizmente. Eu tenho orado insistentemente, eu tenho buscado o Senhor insistentemente, e se tem uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração, é que nós precisamos pregar o Evangelho genuíno. Eu quero falar para vocês que o Evangelho significa boas notícias. O Evangelho significa o quê? Mas santidade significa separação. Santidade significa o quê? E é separação do quê? É separação do mundo. Repita comigo: separação do mundo. E nós estamos falando aqui, e eu quero falar de uma coisa muito importante, que é santidade e pecado. Nós temos vivido uma realidade, e principalmente nesse tempo de hoje, aqui eu não estou falando de IBTA, eu estou falando da igreja, na geografia mundial. Eu me converti quando eu tinha 25 anos de idade, de fato, tinha convertido antes, mas não conhecia o Senhor, e depois que eu casei com a pastora Lucimar, de fato eu me converti, com 25 anos de idade, e desde lá até aqui, eu não vi, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma igreja tão rasa como nós estamos vivendo. Uma igreja do oba-oba, uma igreja muitas luzes, muitas coisas. Eu não estou criticando as luzes aqui, gente. Eu estou falando de intensidade, intimidade com Deus. Eu estou falando do ativismo. Eu estou falando de rotina. Eu estou falando de uma falta de tempo de qualidade com o Senhor. A Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 2, que há diferença entre os que servem e os que não servem dos que servem e os que não servem Vamos ser sinceros? A gente consegue sair na rua e discernir quem é de Deus e quem não é? Sim ou não? Eu não estou falando de vestes, ok? Eu não estou falando de vestimentas. Eu estou falando de vestes espirituais. Vestes espirituais. Sabe por quê? A normalidade tem tomado conta da igreja. A concupiscência, o que significa essa palavra, pastor? Concupiscência. Concupiscência é eu entender que o pecado é uma normalidade na minha vida. Eu acostumar com o pecado. Eu viver uma vida de costume com o pecado. Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade de uma geração que a normalidade tem tomado conta. E isso tem incomodado muito o meu espírito. E eu tenho orado insistentemente e intercedido, né, principalmente sobre os líderes das igrejas, sobre os pastores que são líderes das igrejas, para ministrar o arrependimento, para ministrar a transformação. Nós precisamos vir agora num tempo de João Batista. Nós precisamos vir num tempo agora que Jesus está voltando e pregar como João Batista estava preparando o caminho do Senhor. O que João Batista estava fazendo, igreja? Preparando o caminho do Senhor. O que nós, igreja, temos que fazer? Preparar a volta de Cristo. Nós temos que pregar: arrependam-se, tenham uma vida transformada, não continue vivendo essa vida de mesmice que você está vivendo, não continue vivendo uma concupiscência, não continue vivendo uma normalidade, porque santidade é separação e não normalidade com o mundo. Nós precisamos ter a responsabilidade de ser cristão. Tanto cristão hoje que está vivendo só de oba-oba, mas não está tendo uma responsabilidade. Tanto cristão que precisa ser como Davi, orar com o coração contrito e quebrantado, falar: Senhor, não retira de mim o teu espírito. E eu pergunto: aonde está o Espírito de Deus no seu interior? Será que ele está aí de verdade?
Será que é uma realidade da nossa vida? Será que isso faz parte daquilo que a gente está vivendo? Vocês vão entender porque o tema dessa mensagem é amor sem limite. Você pode falar, está sendo pesado, mas se a gente não pegar pesado, não há transformação. Só há transformação quando a gente entende uma realidade. E aí essa realidade que a gente precisa entender, que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que toda honra e glória pertence a Ele, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Tem gente correndo pela força do teu braço, e está vivendo, e está sendo reprovado ano após ano, vivendo as mesmas coisas anos após ano, vivendo a mesma coisa dia após dia, e não está entendendo por que não está avançando, não está entendendo por que não está rompendo, não está entendendo por que a glória não está manifestando, não está entendendo por que não tem poder saindo mais da vida dele, não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo. Eu falo para você, as coisas não estão acontecendo porque o tempo que nós estamos dedicando a Deus é um tempo sem qualidade. Nós estamos tratando Deus como qualquer um dos nossos amigos. Deixa eu te falar, Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma coisa que eu quero falar para a igreja aqui, volte ao primeiro amor. Tenha grande temor e tremor pelo Senhor. Eu tenho visto que o temor e o tremor têm ficado escassos. Mas a gente precisa voltar à raiz. Quando eu falei amor sem limite, quem aqui IBTA raiz, eu quero falar, nós precisamos voltar a ser crentes raízes. Crente que ora, crente que jejua, crente que lê a palavra, crente que adora, crente que ajuda, crente que ama, crente que se arrepende, crente que perdoa. Nós estamos precisando viver essa realidade. A palavra do Senhor vai dizer, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vivemos a primeira paternidade adâmica, que é uma paternidade do pecado. E qual é a origem do pecado? A origem do pecado, a gente pode falar várias, mas eu quero citar aqui duas, e dentro dessas duas vão ramificar as outras, que é isso aqui, ó. O que é, igreja? O que é? O que é? A carne. E o outro é o orgulho. E eu quero, não vai dar tempo, eu gostaria muito de especificar cada um aqui dos pontos que eu anotei como orgulho. Eu vou citar alguns e alguns eu vou explorar um pouco mais. Mas eu gostaria de citar aqui quais são as manifestações de orgulho. Quando a gente entender que existe essa manifestação, você pode saber que existe um pecado ali, porque o orgulho é real na vida. A primeira manifestação que eu quero falar para vocês é a arrogância. Uma manifestação do orgulho e que leva o homem a pecar chama arrogância. Uma outra manifestação é a prepotência. Orgulho, prepotência. Uma outra manifestação de orgulho é a vaidade. Outra manifestação de orgulho que eu gostaria de compartilhar é o atalho. O que é o atalho? É cortar caminho, sim ou não? A igreja está aqui nessa noite? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? O atalho. O que é o atalho? É você cortar caminho. O que significa isso? Deus manda você seguir por aquele caminho. Você sabe que ele vai ser difícil, você vai cortar. Você vai tentar fazer com as suas próprias mãos. E aí, eu posso falar para vocês, não vai dar certo. Vai sofrer. Atalho. Outra, zona de conforto. Aí eu quero dar um testemunho pessoal aqui. Zona de conforto e comodismo. Nós, quando o pecado ele começa a dominar ou a invadir a nossa vida, e muitas das vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, e aí vira uma concupiscência, e muitas das vezes isso torna um peso na nossa vida, sim ou não? A gente não consegue avançar, a gente não consegue dormir muitas das vezes. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não está dormindo. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 3,5, eu deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Vai dizer no Salmo 4,7, eu deito, viro e logo pego no sono porque o Senhor é a minha segurança. O sono é do justo e o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem. Então você precisa ter um sono do justo. Você precisa profetizar essa verdade na sua vida para você dormir bem.
Mas a zona de conforto, o comodismo, é um lugar perigoso. Porque gente que tem muita responsabilidade na vida, o inimigo, onde que ele está trabalhando agora? Nos nossos sentimentos, sim ou não? E aí vem as enfermidades psicossomáticas, não é? Depressão, síndrome do pânico, insônia, síndrome do pensamento acelerado. Posso falar tantas outras, mas são essas enfermidades que têm assolado o ser humano nesse tempo. Então isso, eu quero falar para você, onde o inimigo tem tratado. E eu, com muitas responsabilidades na minha vida, responsabilidade assim como todos vocês, responsabilidade com a família, responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com o ministério, com o chamado, e procurando fazer as coisas tudo certas, procurando fazer as coisas tudo da medida que precisa fazer, cuidando da minha família, cuidando do trabalho. Pastor Reinaldo vai saber minimamente aqui o que eu estou falando da nossa responsabilidade com empresa, com responsabilidade de vidas de pessoas que têm um trabalho lá, uma responsabilidade de receber um salário de acordo com a nossa gestão. Ele sabe quanto que é difícil a gente ter responsabilidade de 100 famílias dentro de uma empresa, a gente dirigindo uma empresa. Pastor Reinaldo entende isso, e talvez tem mais aqui que entende também a responsabilidade que a gente tem, o compromisso que nós temos, o peso que está sob uma responsabilidade de dirigir uma empresa. A gente sabe dessa realidade, a gente sabe como os pastores têm uma responsabilidade de ser responsável pela vida dos membros, muitas vezes orando pela madrugada, muitas vezes atendendo o telefone, muitas vezes abrindo mão de uma responsabilidade que ele tem pessoal para atender uma demanda da igreja. Então a gente tem tantas demandas, tantas responsabilidades, e um dia eu estava com tudo isso fazendo, e eu só fico em casa sábado e domingo. Durante a semana eu estou trabalhando longe da família, e eu quero falar para você que isso dói muito no coração. Eu tenho orado insistentemente para que eu possa estar mais presente aqui, não viajar tanto. E aí eu estou buscando uma resposta do Senhor. Quando estiverem orando, ora por esse varão aqui, ora por esse varão para que a minha família esteja junto comigo, para que eu possa ser mais participante dessa família IBTA, que me dá tanta saudade também. Mas eu quero falar para você, e aí eu estou fazendo tudo bem, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, cuidando da família, com as minhas responsabilidades familiares, como marido, como pai, com as minhas responsabilidades como empresário, mas tudo no automático, tudo na zona de conforto, virou um hábito, virou uma rotina e não um hábito, porque a rotina é aquilo que você faz de forma autônoma, mas hábito é aquilo que você faz como uma resposta. Virou uma rotina. E um dia, com tantos afazeres, com tantas coisas, com tantas responsabilidades, não para. Parece que o nosso dia agora precisa de ter de mais de 24 horas, sim ou não? Né, pastor Léo? Com tantas responsabilidades, parece que 24 horas é insuficiente para a gente. De tanta responsabilidade que a gente tem. Quantas noites, pastor Léo, você perdeu o sono por causa de responsabilidade com o seu cliente na empresa? Quantas vezes, pastor Reinaldo, você perdeu o sono com tantas pessoas que você estava vendo, que será que a gente tem que demitir, que tem que fazer isso, preocupado com aquelas famílias? Quantas vezes, pastor Alex, você perdeu o sono, pensando o que você ia fazer para a igreja estar mais próxima do Senhor? Quantas vezes, pastora Luciana, você perdeu o sono em intercessão pela igreja? Quantas vezes a gente perde o sono, a gente perde a paz, por tanta coisa que acontece, e a gente vive uma vida no automático. Vivendo uma vida no automático, entenda, eu não deixei de buscar a Deus, mas o meu tempo de qualidade com o Senhor estava muito deficitário. E um dia, a gente precisa de algumas pessoas na nossa vida, sim ou não? Aquelas pessoas que nos puxam, sabe aquelas pessoas que nos levam para a responsabilidade? Eu gosto de falar que essas pessoas são como lixa, né? Que vem lixar a gente para a gente saber onde que está doendo na gente, para a gente reconhecer aquilo, para gerar cura. E essa pessoa é minha esposa, a pastora Lucimar. Um dia ela virou para mim e falou assim: eu estou vendo que você está andando para lá e para cá, assumindo tanto compromisso, fazendo tantas coisas, como está o seu tempo de qualidade com o Senhor? Como está a sua vida espiritual? Antes eu podia acompanhar, mas agora você fica a semana toda fora. Eu não sei. Eu te vejo aqui, eu sei que você é um homem de Deus, você é um bom marido, você está fazendo as coisas certas, mas como está o seu tempo de qualidade com o Senhor? Virou zona de conforto, pastor Cláudio. Zona de conforto. Eu não tinha aquele tempo de qualidade com o Senhor. E eu olhei para ela e falei assim, não falei nada com ela. A Letícia, minha filha, está aqui, ela sabe que eu sou muito calado, que eu não falo nada, eu só fico com aquilo ali guardando. Então eu cheguei, entrei para o quarto, fechei a porta, entra para o teu quarto,
fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu entrei para o quarto e falei: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir a sua presença transformadora na minha vida, avassaladora na minha vida. Eu quero sentir o teu toque de novo, eu quero viver algo que eu ainda não vivi na tua presença. E falei com a minha família: não me incomode, não me chame, está tudo bem, eu só vou sair daqui quando eu for tocado por Deus. Irmãos, eu fiquei lá 4 horas orando e adorando, até que o Senhor veio, transformou, encheu aquele lugar, transformou minha vida. E desde aquele dia eu falei assim: Senhor, a partir de hoje, nem um dia a mais, nem um minuto a mais, eu vou ficar sem um tempo de qualidade com o Senhor. Você sabe por quê? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu não posso oferecer aqui para a igreja algo mecânico. Eu tenho que oferecer para a igreja algo espiritual. E para mim oferecer algo espiritual, eu tenho que ter uma vida espiritual. E para isso a gente precisa fugir do pecado. Outra manifestação de orgulho, falta de perdão. Outra manifestação de orgulho que eu quero aqui expressar mais um tempo: mentira. A mentira tem dominado, até dentro da igreja, infelizmente. E aí, sabe aquela mentirinha assim: fala que eu não estou aqui não. É mentira. Sabe aquela mentira lá do trabalho, que fala assim: fala que o produto já foi, fala que já aconteceu, fala que isso. Deixa eu te falar, você serve a um Deus ou você serve um CNPJ? Aí eu quero abrir um parênteses aqui, sobre paternidade. O nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai, sim ou não? Jesus nos ensinou uma oração que diz: Pai nosso que estais, santificado seja o vosso, venha a nosso vosso, seja feita a vossa, assim na terra, como é no céu. O pão nosso, de cada dia dai-nos, perdoai as nossas, assim como nós perdoamos os nossos, e não nos deixeis, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Esse é o nosso Pai, essa é a nossa paternidade, Ele é o Senhor, esse Pai que Jesus nos apresentou, é esse Pai que nós temos que servir. Mas a Bíblia também vai falar que o pai da mentira é o pai da mentira é então sabe quando que a gente mente, o que a gente faz? Ó Deus, o Senhor não é meu pai agora não, agora diabo, eu aceito a sua paternidade. Toda vez que você mente, você destitui a paternidade de Deus da sua vida e coloca a paternidade do diabo presente na sua vida. Nós não, mentirinho e mentirão é mentira, gente. E dentro daquele que é cristão não pode haver mentira. Outra manifestação de orgulho, desrespeito, crítica exagerada ou infundada, falta de autorresponsabilidade, autossuficiência. Se eu não tiver lá, nada acontece. Só acontece se eu tiver. Se é a última Coca-Cola do deserto, não é? A última bolacha do pacote, fala a verdade. Se eu não tiver, nada acontece. Ele é a 4ª pessoa da Trindade. É desse jeito. Ingenuidade, desobediência, vou acelerar aqui porque tem muita coisa. Insatisfação, ingratidão, desonra, inveja, impaciência. Outro que tem muito aqui, vitimização. Vida, azar, céus, tem coisa que só acontece comigo. Deus se esqueceu de mim. Não acontece com o meu vizinho da direita nem da esquerda, só comigo que essas coisas acontecem. Vitimização. Falta de empatia, isso também é muito sério. Aquela pessoa não me desce. Hein? Aonde que está a palavra de Deus? Ame ao seu Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem, com tudo que você é, e ao teu próximo como a ti. Você sabe o que eu ouço dentro da igreja? Está repreendido em nome de Jesus. Está assim: o meu santo não bateu com dela. Que santo é esse? Está repreendido em nome de Jesus da sua vida. O meu santo não bateu com dele, não. Sendo que santo é Ele, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse santo que fala aí não é Ele não.
falta de empatia e excesso de altruísmo. Sabe aquela pessoa que tudo que faz tem que contar? Uma pessoa chegou e falou que a conta lá estava atrasada, eu tive que ajudar ela, e eu fui lá e ajudei. Está tendo a questão do Rio Grande do Sul, eu mandei mais de 1 milhão de litros lá para o Rio Grande do Sul. Aí eu entreguei 10 cestas básicas para essa semana. Deixa eu te falar, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Se você faz para o Senhor, é para Ele. Toda honra e glória pertence a Ele, não a nós. Em nome de Jesus, entenda essa realidade. Entenda a realidade. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 59:2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, tem um outro aqui também, um outro versículo em Romanos 6:23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Mas antes de eu falar da frase de Billy Graham, sabe qual que é o problema? Uma das coisas que tem acontecido no meio cristão, que é a valorização da bênção. A bênção é bom, gente? Sim ou não? Receber o milagre é bom? É, mas o milagre que vai durar para sempre é Jesus Cristo lá no céu. Tem milagre que se você for curado aqui, o seu corpo vai para o caixão e esse milagre tem tempo de validade. Mas tem tanta gente vivendo em função da bênção, e esquecendo do abençoador, que coloca a bênção como bezerro de ouro. É pecado procurar a bênção e não buscar o abençoador. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você encontrar o abençoador, as bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você, entende? Essa é uma realidade. E a gente ouviu muito falar, né? Que o pecado afasta o homem de Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Afasta, mas não Deus do homem. O pecado te afasta de Deus, mas Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. Independente do que você está passando, independente da sua dificuldade, Deus nunca vai desistir de você. Você é a menina dos olhos de Deus. E Billy Graham, ele usa uma frase que eu anotei, que eu gostei muito: não se afaste de Deus por pecar, fique com Ele até que possa ter vencido o pecado. Olha o que ele diz: não se afaste de Deus por pecar, mas fique com Ele até que tenha vencido o pecado. Agora a gente falou aqui, todo mundo, a igreja ficou calada, tensa, né? Mas quer ver a igreja glorificar? Não acabou não. Deus tem perdão para mim e para você. Deus tem graça para mim e para você. Deus tem maravilhas para mim e para você. Independente daquilo que você vive, Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Deus. Ele diz mais: os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Eu quero falar para você que se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito e quebrantado. Quando você se despe diante de Deus, quando você deixa essa capa de super-herói gospel e super-heroína gospel, querendo mostrar para todo mundo que você está bem, mas eu quero falar, você está bem porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas tem momentos em que nós precisamos mostrar para Deus de fato a nossa verdade. Ele sabe quem nós somos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Isso quer dizer, quando você confessa o seu pecado, reconhece que quem você é, Ele vai te auxiliar e vai te purificar de toda a culpa do seu pecado. Porque Ele é esse Deus, o sangue dEle é poderoso, o sangue dEle é real, em nome de Jesus. E em Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Quem é do tempo do pastor Alex aqui? Pastor Luciana está jovem, mas quem é do tempo do pastor Alex?
Lembra da promissória? Quem lembra da promissória? Pode levantar a mão, que vergonha é essa? Quem lembra da promissória? Você que está em casa também, levanta a mão aí. Que quando a gente fazia um compromisso, né? A gente assinava uma promissória. E para quitar a dívida, né, Casalberto? A gente tinha que ir lá pagar e pegar a promissória, não é? Toda vez que nós pecamos, nós damos essa promissória para o diabo. Ele tem uma legalidade na nossa vida para requerer de Deus tocar nas nossas vidas. Porque ele só precisa de uma brecha. Só que o que Jesus fez quando ele foi na cruz? O sangue dele se esvaiu. Ele pegou todas as cédulas desse pecado. Todas essas promissórias, antes dele, durante que ele teve e até ele voltar. Sabe o que ele pegou? Levanta as mãos assim, as duas mãos aí. Faz assim, ó, como se estivesse rasgando. Rasga com vontade, com ato profético, rasga aí. Ele rasgou toda a culpa do seu pecado, e com o sangue do Cordeiro, você foi lavado, redimido e perdoado, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos 3, 24 a 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente por tua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, quem vive no presente aqui, dá um glória a Deus aí, demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Mas olha o que está escrito em Romanos 5:20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixa eu te falar, você não tem que viver aprisionado, você não tem que viver com esse peso, você não tem que viver amarrado, você não tem que viver acorrentado, você é livre pelo sangue de Jesus. Ele te comprou lá na cruz e te perdoou de toda a culpa do seu pecado. Fala comigo, eu sou livre. Fala, eu sou livre. Fala, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Aleluia, o louvor pode subir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amor sem limite. Vamos ser sinceros aqui, respira fundo aí. Vamos ser sinceros. Se alguém tivesse que te comprar hoje, te compraria? Vou pegar mais pesado um pouquinho. Se a trombeta tocar agora, nesse momento, você vai encontrar com ele lá nas nuvens? Feche seus olhos por um instante. Você não precisa se expor, mas Jesus está voltando, e pode ser ainda nesse culto, pode ser agora. Como está a sua vida com Ele? Será que você tem sido sincero com Ele? Porque Ele é fiel, e Ele vai permanecer fiel para todo sempre. Ele não desistiu de você, Ele não abandonou você, Ele te ama. Mas se você mesmo tivesse que fazer um investimento em você e te comprar, com a realidade que você está vivendo hoje, você se compraria? Mas negando a Ele com as nossas atitudes, negligenciando a palavra do Senhor, vivendo uma vida de concupiscência, ou vivendo uma vida de comodismo e de rotina, ainda assim, Ele nos ama, ainda assim, Ele não desistiu de nós, ainda assim, como Ele nos comprou há mais de 2000 anos atrás, Ele nos compra hoje de novo. Ele não está preocupado com o que você fez, o que você faz, Ele está investindo em você para que você seja melhor e transformado todos os dias da sua vida.
Igreja, nós precisamos ser luz e sal. Nós precisamos ser luz para iluminar esse mundo. E nós precisamos ser sal para temperar essa terra. A mão de obra que Deus escolheu para evangelizar, para ganhar, para transformar, para ser testemunho, somos eu e você. É a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e escutasse essa canção. Esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Enquanto muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas de angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula, que por não ter entendimento precisam ser controlados com freios e cabestos. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos que vocês que são retos de coração. Tu és misericordioso, Senhor. Tu és misericordioso, Senhor. Estou voltando. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé para adorar o Senhor. Ei, xalalabacaraçoralabá. Mais profundo tu busca, Senhor, tu meus olhos podem ver, tu queres meu coração.
vocês aqui na frente para orar. Eu queria chamar aqui o pastor Reinaldo. Vem aqui, pastor Reinaldo. Pastor Alex. Vem aqui. Pastor Luiz está aí. A igreja, você que deseja mais de Deus, você que deseja mais do Senhor, eu gostaria de convidar você a vir até o altar para nós orarmos juntos. Para nós orarmos juntos. Sai do seu lugar, vem aqui. Você quer mais de Deus? Você sente que Ele tem mais para você? Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos adorar nosso Senhor. Vamos adorando. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Erga sua voz a Ele, dia e noite suba a Ele. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Começa a confessar agora diante do Senhor. Começa a confessar aquilo que você precisa confessar. Começa a falar para Ele aquilo que você precisa falar. Seja renovado nessa noite. Seja renovada nessa noite. Que o sangue do Senhor te lave agora. Te purifique de toda a culpa, de todo o pecado. Seja livre
vazio agora está. O céu te adora. Ama tua glória. Eu tenho livre acesso ao Pai. E Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. a terra verde a chama, aleluia, chama mais uma vez. Queremos ver o céu. Clame nessa noite por nós, o Espírito Santo de Deus, nesse lugar. E a terra chamamos, Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer aqui. Deixa o céu descer. Em nome de Jesus. É o amor sem limites. É o amor restaurador, é o amor transformador, é o amor perdoador, é o amor galardoador. É o amor de Cristo pela sua noiva, pela tua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder tua é a glória pra sempre. Amém. O teu é o reino teu. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Pra sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Toda Aleluia. glória, toda glória. Pode voltar para o seu lugar adorando e glorificando o Senhor. A presença dele é real no nosso meio. Esse amor sem limite nos alcançou, nos comprou, nos justificou, nos perdoou. E você que está aqui esta noite, que esse amor te alcançou, hoje é dia de você reconciliar ou voltar correndo para os braços de Jesus. Não, nós não estávamos no Éden e mesmo assim herdamos o pecado de Adão, mas nós também não estávamos na cruz do Calvário.